Olá, queridos, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe. Seja bem-vindo a mais um vídeo, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja nesse dia. E a palavra que eu trago hoje, queridos irmãos, ela se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 7, que diz assim: Jesus respondeu: Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mas mais tarde vocês entenderão. Irmãos, há momentos na vida em que algo nos é tirado e sentimos como se Deus não tivesse dito, tá? O coração fica apertado, a dor vem e a esperança e a pergunta surge: por que Deus? Não é verdade? Quando nós estamos numa luta, numa adversidade, quando algo é tirado de nós perguntamos para Deus: por que Deus? Por que Deus aconteceu isso? Por que o Senhor permitiu isso? Por que isso aconteceu? Querido, muitas vezes, tá? Deus não faz como nós queremos. Deus não faz. Porque a palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Quantas vezes eu já orei e Deus não fez? Quantas? Mas muitas. E eu perguntava o porquê, Deus. Aí com o tempo eu ia entender o porquê Deus não, não me deu a vitória ou não deu aquilo que eu estava pedindo. Porque Deus, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece na nossa vida daqui a 10 anos, 5 anos, 10 anos, Ele sabe. Então, há momentos na vida da gente que algo é tirado. A oportunidade é tirada. Às vezes o ministério na igreja é tirado. Às vezes é uma luta, é uma adversidade em que muitas vezes nós entramos. E é difícil, irmão, entender os planos de Deus quando estamos no meio da dor. Muitas vezes nós não entendemos. Que nem, por exemplo, tem um casal, a mulher vai na igreja e o cara não vai. A mulher cansa. Ela chega, não dá mais, eu vou ficar com Jesus, e bate o desespero naquela pessoa. O que ele vai fazer? Ele vai buscar a Deus. E ele quer entender. Mas às vezes os planos de Deus é para salvar também o marido. E muitas vezes é para salvar a esposa ou os filhos. Então, o que parece certo é o que muitas vezes nós queremos, irmãos. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. E muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus no momento da dor, no momento da tristeza, no momento da angústia. Muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus. Mas é nessas horas, irmãos, que nós podemos pensar que Deus se esqueceu de nós. Luta vem, adversidade vem, e muitas vezes nós achamos que Deus não está vendo. Irmãos, Deus está vendo sim. Ele sabe, e muitas vezes Ele sabe o nosso limite, Ele permite até nós realmente buscar a face dEle. Porque não é fácil, querido. Porque não é fácil. Mas lembra de Jó? Tá? Ele perdeu tudo o que tinha, mas mesmo assim, sem entender, ele escolheu confiar em quem? Nele mesmo, no homem, nos amigos? Não. Ele pretendeu confiar em Deus. E Deus forjou a vida de Jó, e até hoje nós falamos da sua fé e da sua vida com Deus. Então, não desista de Deus, não desista do Senhor, dê tempo ao tempo e você vai ver tudo que está acontecendo na sua vida é para que os planos de Deus se concretizem. Jó fez um monte de perguntas para Deus e Deus não respondeu uma. E Deus fez um monte de perguntas para Jó e Jó não conseguiu responder uma. Então, querido, entenda, creia, tenha fé que Deus vai dar a vitória para você. Deus, Ele quer dar vitória para a tua casa, para a tua família. Eu não sei o que você está passando, mas você precisa crer que Deus é com você. Eu não sei a angústia que você está sofrendo, mas você precisa confiar em Deus.
porque talvez você está pedindo algo para Deus e não é o momento certo. Talvez você está pedindo algo para Deus e Deus não quer te dar porque sabe que talvez não é algo certo para a tua vida. Então fala com Deus: Senhor, faça conforme a tua vontade. Lembra lá de Jesus? Senhor, afasta de mim esse cálice, mas com que eu não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Veja que Jesus ele estava também no momento de angústia e pediu para Deus passar o cálice da amargura, do vinho, o cálice do sofrimento. Mas ele falou que eu não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Muitas vezes você quer algo a qual Deus não quer te dar, porque talvez você vai se perder, ou você vai, como se diz, se entristecer. Aí você vai falar assim: eu pedi algo errado, me perdoe. Então Deus, Ele conhece a tua vida. Então confie no Senhor e você vai ver que os planos de Deus serão estabelecidos na sua vida. Amém, querido? Que o Senhor venha te abençoar, que o Senhor venha te guardar e creia, Deus está com você, Deus não te abandonou. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela. Não esqueça de deixar o seu joinha, que isso ajuda muito o canal. E se você não é inscrito, se inscreva, me ajude. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.